Olá pessoal, salve, salve! Professor José Roberto. Pessoal, hoje vamos estar falando sobre o Multisim. Multisim é um programa de simulação de circuitos elétricos, né? Que já vocês viram nas videoaulas anteriores. Mas hoje nós vamos estar usando o Multisim para análise de circuitos em corrente alternada. Análise de circuitos RLC em paralelo e RLC em série. Ok, pessoal? Então vou estar aqui compartilhando a tela com vocês e vocês já podem estar aí observando a cara, né, do Multisim, ok? Bom, o Multisim nós temos aqui no canto superior os componentes, resistor, capacitor, né? E aqui no canto direito, nesta coluna, nós temos os equipamentos eletrônicos utilizados para as medidas. Beleza? Bacana, né? Então vamos começar nosso circuito. Basicamente, nossos circuitos hoje será a montagem desse circuito aqui, tá? Então eu vou montar esse daqui, só para você relembrar, né? Fácil, vou de forma rápida. Então, antes de mais nada, você sempre abre uma folha em branco e já salva, ok? Você faz salva aqui o teu arquivo. Então, vou colocar aqui aula RLC, já tem uma, vou por 001, tá? Então, só para você ficar aí, se organizar com seus arquivos, tá ali gravando, né? Bom, então o que você vai fazer agora, pessoal? Você vai precisar pegar os componentes, né? Então vamos pegar aqui no canto superior direito um resistor. Pegamos aqui o resistor. Precisamos do capacitor. Pegamos ali, né? E precisamos do indutor. Pegamos ele aqui, né? E precisamos também da fonte AC, né? Então precisamos de uma fonte AC. Então vou fechar aqui. Vou vir aqui em fontes e vou pegar um AC Power, né? Eu preciso de uma fonte AC, desculpa, uma fonte AC, porque não tem sentido estudar circuitos RLC em fonte DC, né? Corrente alternada, então a fonte AC. Faço as ligações aqui, ok? Bom, tá aqui, beleza, né, pessoal? Então, como os valores, vamos pegar aqui como valores para resistor. Vou pegar valor que vou pôr, eu quero 100 ohms. Vamos pôr 100 ohms. Capacitor, eu quero um valor de capacitor de 2.2 microfarads. Então vou pôr aqui 2.2 microfarads. Pessoal, pode ser outros valores. Eu estou utilizando esse daqui. No final da aula vocês vão entender porque eu estou utilizando esses valores, mas poderia ser qualquer um outro, ok? Então vamos colocar o indutor aqui de 3.95 mH. Ok, tá aí montado o nosso circuito, beleza? Bom, pessoal, então essa é a montagem do nosso circuito. Então eu estou aqui com o nosso circuito montado já no outro datasheet. Vou trazer para cá, tá? Para economizar um pouco do tempo da aula, ok? Aqui, o que nós podemos ver agora? Nós podemos observar que eu tenho aqui, então, 100 ohms, 2.2 microfarads, 3.95 mH. Aqui nós temos um circuito associado em série e aqui um circuito associado em paralelo, tá? Fiz a montagem já. Vou deletar essa ponta de prova. Depois eu coloco novamente e explico, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, aqui um circuito RLC em série, RLC em paralelo. Então vamos conversar um pouco a importância desse circuito, quais são as aplicações desses circuitos dentro de um circuito elétrico, né? Então você tem aqui o gerador e você tem aqui o componente RLC. Qual a característica desses circuitos? A característica desses circuitos, pessoal, é que o resistor, o indutor e o capacitor,
quando submetidos a uma corrente alternada, associados dessa forma, eles têm a propriedade de alterar a corrente em relação à tensão. A corrente se defasa em relação à tensão, ela pode estar adiantada ou atrasada, né? O capacitor, ele tem um fenômeno chamado reatância capacitiva, e o indutor, o fenômeno reatância indutiva. E essas reatâncias, elas dependem da frequência da fonte, da frequência do gerador, né? Então, dependendo da frequência do gerador, essas reatâncias são maior ou menor, né? Dependendo da frequência do gerador, quem responde mais, quem reage mais é o capacitor, menos o indutor, ou o contrário. Então existe uma frequência chamada frequência de ressonância, onde a reatância deste capacitor é cancelada pela reatância do indutor, e então a corrente fica em fase no circuito, e o circuito tem uma característica resistiva, certo? Fora dessa frequência de ressonância, ele vai ter uma característica indutiva ou uma característica capacitiva. No caso dos circuitos associados em série, acima da frequência de ressonância, a característica total do circuito é indutiva. Abaixo da frequência de ressonância, a característica do circuito é capacitiva. E na frequência de ressonância, a característica do circuito é resistiva. Ok? Então, pessoal, isso daí essas reatâncias, elas vão trabalhando de acordo com a frequência da rede. Beleza, essa defasagem de corrente, ela é importante você entender. Isso vai definir uma propriedade desse circuito chamado fator de potência. Esse fator de potência é um número que vai de 0 até 1, ok? E 0 até 1. Abaixo de 0,95 ele começa a ser bastante preocupante. Então, por exemplo, as concessionárias de distribuição de energia elétrica, elas permitem um fator de potência entre 0,95 e 1, né? Abaixo, se estiver muito abaixo o teu fator de potência, por exemplo, 0,5, você vai pagar uma multa para a concessionária de energia, né? Que é a empresa que distribui energia, por exemplo, para sua casa, né? Bom, mas na sua casa não se preocupe muito, porque na sua casa os eletrodomésticos, que geralmente são geladeiras, enceradeiras, um forno de micro-ondas, né, um chuveiro elétrico, esses equipamentos já estão calibrados para que eles apresentem um fator de potência em torno de 1 quando colocados, né, quando ligados na rede de energia. Então dificilmente uma casa vai gerar um fator de potência na faixa de 0,5. E dificilmente você vai pagar multa por isso. Mas numa empresa, geralmente, isso não é tão trivial, né? Uma empresa, uma indústria, uma usina, uma oficina, eles têm muito motores, então a carga indutiva na rede é muito alta e defasa a corrente da tensão. De modo então que na entrada desses estabelecimentos sempre é necessário colocar um banco de capacitor para corrigir esse fator de potência, para trazer o circuito como um todo, que é a carga que é ligada no gerador, muito próximo à frequência de ressonância, onde a corrente fica em fase, né? Mas não também na frequência de ressonância, geralmente próximo, ok? Então, é isso que nós podemos considerar com esses circuitos. Eles são bastante interessantes. Outra aplicação que esses circuitos têm é no caso da sintonia, né? Então todo rádio, TV ou todo sistema de comunicação tem um circuito desse. Então o seu celular tem um circuito de sintonia, que é um circuito RLC. Ele é responsável em fazer a sintonia das ondas eletromagnéticas, a maneira como o seu celular conversa com a torre, né? E também o teu rádio. O teu rádio sintoniza as rádios, mudando essa frequência de ressonância do circuito RLC de entrada dele. Então quando você muda lá a tua rádio, você gira o botão ou aperta lá a frequência, você vai alterar o capacitor aqui, né? Você vai alterar o valor do capacitor, geralmente o valor do capacitor, para alterar a frequência de ressonância, e o circuito então ele sintoniza com uma outra onda eletromagnética que está chegando na antena, né? Bom, então pessoal, esses circuitos podem ser dentro do teu aparelho tanto em série como em paralelo,
Acontece de existir os dois, hora um, hora outro, depende a condição do teu equipamento, né? Então em eletrônica de potência, às vezes eles estão em série e as outras vezes eles estão em paralelo, mas eles apresentam sempre o mesmo fenômeno, tanto em série quanto ou em paralelo. Eles defasam a corrente em relação à tensão e só não vão defasar a corrente em relação à tensão. A tensão estará em fase com a corrente quando estiverem na frequência de ressonância, né? Então você pode calcular a frequência de ressonância desses circuitos com esses valores e verificar através da simulação. Ok, pessoal? Então vamos lá para a nossa simulação, né? Então vamos lá para a nossa simulação e vamos apresentar aqui então uma nova maneira, né, do Multisim. Nós vamos entrar nesta aba Simulate. Você vai entrar aqui Análise e Simulação. Aí nós vamos escolher a frequência que nós queremos trabalhar. Então vou deixar aqui 1 kHz a 50 kHz. Vamos por 100 kHz. Vamos deixar mais ou menos nessa frequência. Então nós vamos entrar nesse AC Sweep, tá? Que vai o que essa simulação vai fazer? Ela vai variar a frequência daquele gerador. Lembra lá que estava 60 Hz, 120 volts? Então ele vai variar aquela frequência de 1 kHz a 100 kHz e vai medir, né, se calcular a corrente para a gente. Eu coloquei aqui de 100 pontos a cada 100 pontos de cálculo. E a saída, quem eu quero medir, vai aparecer aqui, ó. Então aqui são os parâmetros de frequência, de variação de frequência para simulação. E aqui a saída, ou seja, quem você quer ver, a corrente em C1, a corrente em L2, a potência em L1 dissipada, né, a corrente em V2, V4, V4, todos esses parâmetros aqui tá lá no teu circuito. Então vou fechar aqui para a gente olhar lá. Então você